Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas. Léo, prazer estar aqui com você e eu gostaria que você apresentasse aqui pra gente o Leonardo, não o Léo empresário. Muito bom. Irmão, primeiro é um grande prazer estar aqui, né, saber da notoriedade, principalmente da profundidade do trabalho que você faz. Espero que a gente tenha um bate-papo muito valioso. Obrigado. E, cara, eu sou o Leonardo Toledo, eu nasci em São Carlos, no interior de São Paulo, e eu venho, né, de uma jornada onde eu observei muito dos meus pais, eles são muito complementares, né, o meu pai tem aquele Perfeito. perfil mais dominantão, teve uma época que, pô, ficava fora de casa, ia pra fazenda e tal, e só que sempre foi um cara muito íntegro, muito correto, muito trabalhador. E aí, por outro lado, minha mãe sempre foi muito amorosa, então eu falo que eles são muito complementares, porque de um lado meu pai esticava e do outro ela apaziguava, e o mais incrível é dentro do papel certo talvez, né, do pai e da mãe. Aham. Então, talvez até de forma não tão intencional e consciente, mas eu vejo que essa foi muita da do acompanhamento que eu tive. Eu tenho 2 irmãos Uhum. e eu sou mais novo, então quando eu cheguei num momento ali de começar a avançar e tal, cara, eu tinha muito eles como inspiração. Eu fui um cara sempre muito disciplinado e por algum motivo apaixonado pela competitividade, então pra você ter uma noção, Desde na criança. cara, desde criança, pra você ter uma noção, eu me lembro nos meus 14 anos, quando eu era muito viciado, né, eu falo viciado, mas é num bom tom, em World of Warcraft, Ah, é? aquele jogo de RPG, Eu conheço, pô. eu não jogava pra jogar, entendeu, eu jogava pra ganhar, era Entendi. doido. E tu era bom no negócio porque tinha várias competições, etc, né? Exato, Eu nessa exatamente. época da adolescência eu era gago. Eu era É, remixado, né? O que que um gago faz? Pô, um gago joga, né? é Eu isso era aí. técnico de TI com 12, 13 anos de idade. Então Que eu conhecia os loucura, jogos, tudo, que etc. E o doideira. World... Cara, bombava o tal do É, Warcraft. é. É. E cara, foi muito interessante, porque assim, de um lado eu tinha essa competitividade, mas eu não, respondendo até, eu não era o cara mais habilidoso, mas eu compensava minha falta de habilidade, talvez com mais horas ou buscando aprender de formas diferentes. E foi uma jornada muito importante, Will, porque naquela época eu aprendi e desenvolvi muito do meu inglês, mas o principal foi minha habilidade de liderança, velho. Porque tinham as raids que a gente chamava, né, que Uhum. basicamente você juntava os grupos para ir matar o chefão, você fazia um movimento em conjunto, em equipe, e lá eu sempre fui o cara meio capitão do grupo, entendeu? E hoje olhando, Desde moleque, doideira, essa depois, coisa pô, eu natural. fui pra venda direta, eu fui, cara, pra todos os lugares, na academia. Cara, na época que eu treinava, eu botava todo mundo na disciplina, no horário e tal. Então, eu vejo, olhando pra trás, que isso já se revelava lá atrás, né. Uhum. Também a parte da disciplina, e aí eu joguei tanto, que chegou quando eu tinha ali uns 15 anos, já começa a mudar um pouco da prioridade, né, falei: "Pô, preciso de uma namoradinha e tal", eu olhei para o shape e eu falei: "Mano, desse jeito não vai dar, né". É, tinha sua cabeça, você era magrelo? É, magrelo com barriguinha e a cabeça, né, doideira. Arquétipo do nerd. Não, surreal. E aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei: "Bom, beleza, então eu preciso ir treinar", mas eu não tinha vontade de treinar, eu só fui porque eu tinha que ir. E aí eu comecei, só que por algum motivo, talvez uma das minhas grandes habilidades é gamificar tudo. Uhum. Cara, eu comecei a me apaixonar pelo progresso da parada, sabe. E aí eu comecei a estudar, irmão, eu falo que eu estudei mais fisiologia e nutrição do que engenharia civil. E olha que eu formei em engenharia civil na UFSCar. Que E legal. aí, cara, pô, eu tenho certificado de curso que eu fiz com o Paulo Musi em 2010, velho. Tá de sacanagem. Sério, doideira. Que legal, E aí eu sobre fui me apaixonando fisiologia, muito, nutrição, coisa exato. toda. Aí eu fui Valdemar Guimarães, Bomba! comecei a buscar a galera. Se quiser falar de Ainda não, bomba, eu ainda não, ainda entendo, não, tá? ainda não. Bomba eu gosto, gosto muito. Não tomo mais, mas eu brinco, né? Quando eu fui fisiculturista, eu fiz um ciclo só na minha vida. Eu tomei pouca coisa. Eu fiz um ciclo de 10 anos, né?
Pô, né? Foi um ciclo só, Um né? ciclo só que eu fiz, pô. Interminável. E aí, cara, eu tinha muito disso, né? Tanto de alguma forma buscar alguém que já tinha resultado naquilo que eu queria, né? Poderia chamar de mentor, de sei lá o quê, buscar alguém, um coach, né? Um treinador, qualquer que seja a palavra, mas alguém que estava à frente, que podia me direcionar. Mas essa chave ela virou quando eu treinei por algum tempo, dando o meu melhor, fazendo dieta, só que por conta. E aí eu via outras pessoas fazendo menos esforço tendo mais resultado. E, porra, tá errado isso aqui, cara. Alguma coisa não tá certa, né? Exatamente. Eu fui buscar ajuda. O que que eu estava fazendo? Comendo batata doce com frango. Cara, eu não tinha nem gordura na minha dieta para produzir testo, entendeu? Aham. Doideira. Mas eu era esforçado. É esforçado. Grande bosta. Exatamente. Era um esforço sem direção. Exatamente. E aí eu fui me apaixonando, aí sim eu comecei a ter resultado, estudar muito e tal. Aí eu comecei a direcionar outros amigos meus. Lindo, maravilhoso, né, velho? 16 anos, formação zero, mas tava lá ensinando nutrição pro povo. Mas era só pros meus brothers, não vendia não, tá? Era dando dica mesmo. E aí eu puxava a galera pro treino, a gente, pô, fechava a van pra levar a galera pro Arnold Classic, doideira. Desde então, jovem, um homem que sempre estava liderando ações, né? Se a gente puder olhar de um macro, né? É isso aí. Desde o jogo, academia, para ir para eventos, que legal, cara. E É. levava a galera pro Arnold e tudo, e enfim. Levava a galera. E é doido, né? Porque eu vendia pra galera e, por exemplo, na convenção comigo, mas não ganhava nada. Eu vendia, velho, você tem que se desenvolver, porra. Você tem que ir lá, tem que aprender, velho. Você não tá levando isso como prioridade? Aham. E aí eu tentava enfiar a galera lá nas convenções comigo. Aí depois disso eu entrei na engenharia civil, né? O meu pai é engenheiro civil, meu irmão, meu cunhado, enfim. E aí eu sou mais novo, cara, comecei o movimento, eu sempre acompanhei meu pai em obra, então eu ia muito com ele, acompanhava tal. Uhum. E, e aí eu fui para engenharia achando que seria isso, né? Mas a real é que não é. Hoje a estrutura de um curso de engenharia, irmão, é loucura. Aham. É só, tem zero, pra você ter uma noção, em 5 anos, e olha que eu estava numa das melhores universidades do Brasil, teoricamente. Em Que era 5 anos, UFSCar, a São UFSCar. Carlos. Aham. Irmão, em 5 anos eu visitei uma obra, velho. Que Em isso, 5 cara. anos eu visitei uma obra. O A resto coisa na qual era. você precisava fazer para se desenvolver, você só teve contato uma vez, né? O Loucura. resto era projeto, conta, loucura e tal. E aí, naquele momento, né, a hora que eu tinha uns 2 anos e pouco de faculdade, eu estava frustrado com o curso em si. Eu entrei num projeto social, velho, chama Enactus. É um projeto que existe até hoje, tem no mundo inteiro e tal. Uhum. E aí, na época, era um projeto onde nós tínhamos uma horta comunitária dentro de uma comunidade lá em São Carlos, que tinha como propósito justamente oferecer ali a alimentação saudável por um custo baixo para aquela comunidade. Uhum. E lá foi um ponto muito importante para mim, porque algumas coisas aconteceram. A primeira delas foi, eu fiquei 1 ano e praticamente nada aconteceu no projeto, porque o ponto de partida era ter um alambrado para poder fazer a horta. Senão um bicho entra, caga lá nas verduras e tal. Acabo com o E negócio. o alambrado custava 7.000. E a gente ficou 1 ano e não conseguiu 7.000, velho. E aí eu via um monte de gente que, na teoria, tava compradaça com o projeto, mas não tinha dinheiro, ou seja, não tinha recurso. Ali me virou uma chave, talvez eu tenha construído uma crença de, velho, preciso ganhar dinheiro, porque sem dinheiro eu não vou conseguir fazer a diferença. Uhum. Por mais que tenha gente engajada aqui, animada, mas não tá acontecendo nada, porque não tem recurso. Uhum. A A segunda coisa que eu vivi lá, irmão, foi o politicamente correto. Isso foi em que ano? 2014, 15, por aí. Você tinha o quê? 20 anos, 20, 21? por aí, por aí. E aí, cara, tinha o politicamente correto, né? A galera que, projeto social, o Ru chegava lá, postava no Facebook na época, mas na hora de botar a mão na enxada não fazia porra nenhuma. E aí eu comecei a ficar incomodado com esses moralistas, vamos falar assim, entendeu? Perfeito. Que na hora de ir lá na faculdade palestrava, porque a comunidade, porque as pessoas, e não fazia porra nenhuma, velho. Loucura. E aí eu tive um outro ponto muito importante aí, porque e eu tô falando isso só porque é um fato, tá? Eu era o cara que mais trampava no projeto. Sim. Só que chegou no período de eleição desse projeto. E neste período de eleição eu falei: "Velho, sou eu que faço tudo nessa porra, é óbvio que eu vou ganhar". Uhum.
E aí fomos pra eleição. Aí um cara pegou, montou uma apresentação incrível de planejamento estratégico, mas não fazia nada. Ele se vendeu e ganhou a parada. Ele ganhou como líder do projeto. E aí eu virei outra chave lá. Eu falei, velho, não basta eu ser o melhor, não basta eu ser o cara que tá fazendo, se as pessoas não verem isso. Então ali instaurou uma outra crença de, cara, eu preciso aprender a me posicionar, a me vender, ou o que quer que você queira chamar. Nessa época, foi a época que eu já estava bem engajado com a musculação, como eu te falei, eu segui muito focado por um bom tempo. Uhum. Também teve um momento muito interessante, porque eu me preparei para uma competição, mas eu não fui para a competição. Ah, é? De fisiculturismo? Eu me preparei para Que uma legal, cara. competição, eu Natural? fiquei não, nessa época não Aí, foi, mas porra, era aí bem sim, pouquinho, era bem pô. pouquinho, Aí tinha, sim, pô. eh, quinhentinho de testo no mês, entendeu, era de boa. É. E Era melhor e tomar um oxandrolona, pouquinho de cara, e trembolona, um pouquinho de subir na trembolona pra biquíni, vender. pô. Né? A Muito categoria pouco, né, biquíni de porra? mulher, pô. É Isso muito aí, pouco, não dá nem pra é aquecer a pouco, é pouco. máquina, pô. Não, mas E enfim, com pouco da forma correta funciona muito, não, né? foi assim, porra, eu fiquei muito no shape, porque eu era muito esforçado, entendeu? E Perfeito. aí, eu meio que falei: "Tá, beleza", meio que competi aqui comigo e foda-se a competição e não acabei não indo, entendeu? Sim. Aí, irmão, ainda sobre, tudo isso, né, do projeto e tal, aí eu comecei a, primeiro, ter uma demanda de pessoas falando: "Léo, o que que você tá tomando?". E aí olha só que interessante, né, a faculdade, cara, sei lá, tinha 2 caras na minha turma que eram de São Carlos, o resto era de fora. E aí resumo da história, eu falava: "Véi, esse whey aqui". Aí o cara: "Mas quanto que é?". Aí eu falei: "Porra, é, sei lá, R$ 350". Aí o cara: "Sério, mano? Lá em São Paulo é 450. Pega um pra mim?". Aí depois de 3, 4 cara, o cara: "Pô, cara, quanto que é?". 400. Porra, que top, velho, lá é 450, só que era 350, entendeu? Uhum. E aí eu comecei essa parada de vender, irmão. Cara, passou tipo um ano, eu vendia mais que os vendedores da loja, entendeu? Porque Caraca. qual que foi a minha virada? Olha que doideira, velho. Eu peguei e falei assim: "Tá, tem os cara que vêm me perguntar o que eu tomo, mas e os que não perguntam?". Aí eu comecei a prospectar a galera no Facebook, irmão. "Fala, Will, tudo bem? Cara, parabéns, vi que você tá treinando, que da hora, velho. Por curiosidade, faz tempo que você tá treinando?". "Pô, comecei recente". "Animal, mas cara, você já tá tomando alguma coisa?". Social selling, entendeu? Loucura, velho, loucura. 2015 esse negócio. 2015, loucura. "Não, não tô não, porra, velho, sério, nossa, mas ajuda demais e tal". Aí eu vendia, comecei a prospectar a galera. E aí depois disso, como eu estava no shape, teve um período que eu tive um patrocínio ali, eu pegava mais barato ainda e tal. Uhum. Aí, quando chegou em 2017, eu já estava num momento, irmão, onde eu estava próximo a me formar, eu já tinha meu irmão formado na época, e cara, ele estava ralando muito, ele estava ganhando tipo 5 pau por mês. Uhum. Do outro lado tinha meu pai, que estava bem focado com obra, ele sempre estava focado nisso, mas cara, meu pai sempre trabalhou alavancado com o capital próprio, então apesar dele construir patrimônio, era sempre no sufoco. Tá. Eu olhei e falei: "Mano, não é isso que eu quero não, velho. Eu não quero esse resultado". E eu já curtia muito gente, entendeu, treinamento e tá. Aí eu falei: "Velho, isso não tem no canteiro de obra, é tudo chucro, maluco, tal". Tô falando o que tá na minha cabeça, tá, não é bonito de falar, mas é real. Aham. Eu falei: "Velho, eu quero dar treinamento, eu quero sei lá, velho". E aí eu olhei para o mundo das vendas. Porque, irmão, você pega empresa de venda, de representação, venda direta, cara, é convenção, é treinamento todo dia, é aquela loucura todo dia, entendeu? Aham. E aí eu falei: "Mano, é isso aí que eu quero". Aí eu lembro que eu fui no evento na época, irmão, tava lá o Caio falando, né, o Caio Carneiro falando. Aí eu olhei aquilo e falei: "Mano, se eu falar igual esse cara, eu faço o que eu quiser. Eu nem sei se eu quero fazer esse negócio aí, mas, cara, se eu falar desse jeito, eu posso ser um engenheiro melhor, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa parada, porque eu entendi que o processo me desenvolveria uma capacidade que me traria liberdade de decisão". E é doido, porque em todo treinamento eu falo pro meu time, velho. Eu falo: "Velho, eu sempre balizei minhas decisões, não pelo quanto eu estava ganhando, mas por quem eu estava me tornando naquele ambiente". E foi isso que me trouxe até aqui, é a real. Uhum. E aí eu virei essa chave, eu comecei a trampar, tal, isso em paralelo à faculdade, né. E aí resumindo a história, irmão, dentro da competitividade, né, a gente teve um episódio muito interessante,
que aí realmente eu comecei, vamos falar que talvez tenha sido o primeiro momento que eu comecei a trampar mesmo, né, porque antes eu fazia umas revenda de suplemento, aí eu comecei a trampar. E aí, irmão, depois que eu estava ali me dando meu gás e tal, chegou num período ali que eu cheguei para o meu líder e eu estabeleci uma meta com ele. Aham. E aí ele olhou pra mim e falou assim: "Tá bom, o que que você vai fazer?" Eu falei: "Cara, eu vou fazer 3 apresentações de venda por dia". Aí ele falou: "Tá bom, até quando?" Eu falei: "Uai, o mês inteiro". Daí ele falou: "Fechou". Aí eu comecei, pá, 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 pá. Mano, chegou o dia 25 do mês, eu não tinha vendido nada. Aí eu liguei pra ele e falei: "Ô Thiago, eu vou dar um stand-by, velho, que eu preciso entender o que tá acontecendo, não é possível". Aí ele falou: "Tá, Léo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual que foi o nosso combinado? Quantas apresentações?" Ele falou eu falei: "3". Ele falou: "Até quando?" Eu falei: "Uai, até o fim do mês". Ele falou: "E o mês termina dia 25?" Aí eu falei: "Não". Daí ele falou: "Então tá bom, então você já sabe o que você tem que fazer". Irmão, olha que doideira que eu tô te falando. Naqueles 5 dias eu fiz 7 vendas. Naquela época, né, porra, foi incrível. Eu ganhei R$ 7.000 a mais, e aí eu me qualifiquei pra uma viagem pra Bahamas. Sabe o que aconteceu? Hum. Meu irmão olhou e falou assim: "Mano, eu vou fazer essa parada também". Imagina se eu tivesse desistido, velho. Você tá Caramba, entendendo o que eu que tô falando? foda. Doideira. Foda. Aí meu irmão começou também, aí meu irmão fez a transição, saiu da engenharia também, loucura. E aí, resumo, Will, eu fui me dedicando ali naquela jornada. E era venda do que nessa época? Era Cara, era venda 2018, de 19? suplemento, só que 18 no por aí. eu comecei em abril de 17. Uhum. Uhum. Cara, era venda de suplemento, só que num modelo parecido com representação comercial. Então eu liderava e expandia times comerciais. Uhum. Então no começo era muito vender, mas depois Foi eu estava desenvolver. num modelo muito mais de desenvolver equipe, treinar equipe, captar novos, recrutar novos vendedores. Uhum. E aí quando chegou ali, eu fui construindo um resultado legal, fui me destacando e tudo mais, fui me apaixonando por essa jornada. Volto a falar, muito mais do que a grana que eu estava ganhando, que sinceramente não era tanto assim, quanto as pessoas achavam, mas cara, eu estava me desenvolvendo muito, Uhum. entendeu? Uhum. E aí eu fui me apaixonando e tal. Resumo da história, irmão, quando chegou em 2019, eu de alguma forma tinha eu hoje eu trago, para as pessoas que eu converso, a palavra timing, velho. Porque as pessoas elas negligenciam o timing. Uhum. Eu vou dar um exemplo para você. E esse exemplo é só porque é o que eu geralmente compartilho, tá? Eu tenho um podcast que hoje tem algumas pessoas entrevistadas que são nomes, beleza? Eu tô falando de visibilidade. Então tá lá, sei lá, tem com você inclusive, porra, tem com o Alfredo Soares, tem com o Paulo Vieira, tem com o Flávio Augusto, tem com o Joel, tem um monte de gente, beleza? Esse podcast, irmão, se eu tivesse criado ele em 2020 com essas pessoas, ele hoje seria no mínimo 10 vezes maior. Uhum. Quer dizer que eu não estou pondo energia? Lógico que eu tô, eu vou fazer mesmo assim. Mas é um fato que o timing, o hype ali do pandemia, eu não peguei. Uhum. Então o que que isso faz? Com que eu tenha que colocar mais esforço e demore mais. E tá tudo bem, porque eu tô disposto, porque vale a pena, ponto. Mas eu perdi o timing, beleza? Uhum. Então o timing é isso. Dentro da minha jornada ali com venda direta, cara, eu também não peguei um timing. Isso não é uma justificativa, só é um fato. Todo mercado tem o seu timing, beleza? Sim. Vou dar outro exemplo aqui, pô, o Caio, meu sócio. Cara, ele tem lá o Vence. Se você abrir um Vence hoje, irmão, você vai pôr 10 vezes mais esforço para ter menos resultado. Porque o timing da galera, porra, pandemia, preciso vender, tá? Passou, beleza? Então eu tive essa jornada onde eu não peguei um timing legal, como outros amigos que pegaram, que eram piores e trabalharam menos e construíram mais resultado. Mas o ponto bom foi que eu segui e me tornei uma pessoa melhor. Então hoje eu passei todo mundo. Mas lá não era congruente. E aí quando chegou em 2020, janeiro de 2020, era um momento onde eu interpretava como o meu momento de colheita. Uhum. Nós teríamos uma grande convenção no Allianz Parque. Eu tinha 500 representantes da minha equipe ali posicionados para fazerem parte. Ia ser assim um momento de muita disrupção de resultado para os referenciais que eu tinha naquele momento. Janeiro. Aí em março veio a pandemia.
e cancelou o evento, Uhum. sacou? Mas antes eu quero puxar um ponto aqui, já que é pra gente falar de quem sou eu, irmão, se liga. Em julho de 2020, de 2019, desculpa, eu descobri que a Maiara estava grávida. Detalhe, a gente não namorava, a gente ia ficar 2 vezes. Julho de 2020. 2019. 19. Nós trabalhávamos juntos, nós éramos muito bem conectados, até demais, né? E aí 2019, grávida. Setembro de 2019, eu pedi ela em namoro. Ainda bem, né? Loucura, ainda demorei, né? Porra, lento. Chegou em 2020, janeiro, a gente tava morando junto. Uhum. Março, talvez a minha maior expectativa profissional foi frustrada, porque é onde eu ia estourar em resultado. Abril, minha filha nasceu. Aí o que que aconteceu? Não, imagina assim, ó, vamos lá. Jornada profissional, porra, expectativa frustrada. Pandemia. O que teve de casamento que já era sólido e acabou na pandemia, a gente juntou, começou a morar junto, pandemia e filho nasceu. Uhum. Meu irmão, eu lembro claro, eu e a Maiara na cozinha do apartamento. Eu não amava ela naquele momento, tá? Eu gostava dela, mas não amava, não era apaixonado por ela, e nem ela por mim. Eu olhei pra ela e falei assim: Maiara, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente fosse olhar os indicadores aqui, fudeu. Todos mostram que vai dar errado. Mano, só tem um jeito de dar certo, velho. Que é decidindo, porque não tem outro, velho. É isso aí. E aí, porra, ali a gente decidiu. Até emociona, né? E aí, mano, lá a gente decidiu. Porra, maneiro. Loucura. E aí, cara, 2020 ainda foi um ano bom, porque eu tinha plantado muito. E aí eu quadrupliquei meu custo de vida. Aí 2021, pandemia, vai passar. Eu não sei se você lembra que teve aquele gap ali de 15 dias. Porra, animal, liberou. Aí fechou mais um ano. Aí, meu irmão, aí foi, eu falo que foi só os feno rolando, não sobrou ninguém. Aí meu resultado foi pra, tipo, 20% do que eu tinha. Então eu quadrupliquei o custo de vida, meu resultado caiu pra 20%. Não é que reduziu 20%, caiu pra 20%, entendeu? Aí fudeu. E aí o que que eu fiz? Doido, eu só continuei trampando, velho. Eu não parei, eu só continuei trampando. A hora que chegou no fim de 2022, naquele momento meu irmão já tinha saído da venda direta, ele foi pro coaching, aí ele começou a vender mentoria para coach e tal. Resumo da história, duas coisas aconteceram no simultâneo. Uma, eu tinha ensinado meu irmão a prospectar e vender, que ele tava ganhando 8 vezes mais do que eu, 10 vezes mais do que eu. Outra, eu vi o Caio Carneiro, que eu tinha uma jornada semelhante, lançando um programa, que é o Clex Club, que tem até hoje, por, na época, 200 mil. Eu falei, mano, os caras ficaram loucos. O que tá rolando que eu não Então, tô mano, o que tá entendendo, né? acontecendo, velho? Aí, irmão, Aonde se eu liga, tô. olha a doideira. Aí, naquele momento, eu tinha 300 mil reais a vencer no cartão. A pandemia tinha passado, as viagens tinham começado a voltar. 2023, então, pra 4. Isso, fim de 22 para começo de 23. Uhum. Dia 27 de dezembro de 2022, 26 de dezembro, meu pai infartou. A hora que o Henrique estava me explicando no quintal de casa, na casa dos meus pais, sobre o que era a ideia de mentoria, meu pai chamou falando que estava passando mal e teve um infarto. Aí o Henrique desmaiou do meu lado, eu botei meu pai no carro e saí correndo. Olha a doideira. Aí ele foi pra UTI, irmão, dia 26, dia 27, eu tinha um evento pra fazer. Meu pai estava no UTI, eu tinha me comprometido, eu catei o carro, eu fui visitar meu pai no horário que era de visita e depois eu fui fazer o evento. E eu fiz dando o meu melhor. E tem funcionário que fala que a tia da vizinha tá com dor de cabeça e não vai trampar, né? Uhum. Mas voltando. Aí, irmão, isso dia 27 de dezembro, dia 3 de janeiro, eu falei, mano, quer saber? Eu vou vender esse negócio de mentoria. Eu comecei a trocar uma ideia com a galera que eu conhecia, profissional liberal,
e ver que, cara, ninguém fazia prospecção, ninguém sabia vender. Era tipo assim: "Ah, eu sou arquiteto, e como que você faz para vender?". "Ah, eu vou lá, me conecto com o cliente, aí eu desenho uma proposta e mando por e-mail". Falava: "Mano, não é possível". Que isso, né? Aí o cara: "Não, Do porque que eu você tô tá indo". falando? Porra, não, porque eu tô indo numa agência pra começar, sei lá, testar tráfego pago em uma página. Tá, mas você já falou com o seu WhatsApp? Não, não, WhatsApp, não, não. Falava: "Mano, não é possível". Aí o que que eu fiz? Eu sempre fui, como eu te falei desde o começo, muito balizado por ter alguém me guiando, me liderando e etc. Eu verdadeiramente acredito que quando nós nos permitimos ser liderados, a gente performa muito acima. É igual você treinar com um personal ou sem, mano. "Ah, eu Uhum. já treino bem", tá, mas o bem é relativo. O cara vai te esticar e você vai performar melhor. Uhum. E aí, eu peguei e falei assim: "Amor, você confia em mim?". Daí ela falou: "Confio". Daí eu falei: "Então tá bom, depois eu te conto". Aí eu comprei uma mentoria de 100.000. Eu devia 300, devia não, né, estava a vencer no cartão. A minha renda média naquele momento era 20 conto. A renda, não é que sobrava 20, era a renda. Aham. Aí eu fui lá e comprei mais 100. Só pra temperar. Como dizem, né, o que que é um peido pra quem tá Porque tá cagado. cagado, né. E aí, cara, eu comecei a colocar movimento e falei: "Porra, agora eu vou fazer esse negócio acontecer". Irmão, eu fiz 37 reuniões de venda com a faca nos dentes. Sabe o que aconteceu? Nada. Vendeu nenhuma. Não vendi nenhuma, irmão. Até hoje, eu não sei explicar. Eu juro que eu verdadeiramente acredito, eu encaro como um teste, velho, porque não tem explicação. Uhum. Eu já tinha feito mais de 3.000 reuniões de venda na minha vida, eu já era bom de venda, entendeu? Aí eu vendi na 38, na 30, aquela história repetindo, Aham. né? Cara, resumo da história, comecei a vender, do quarto mês em diante eu estava vendendo lá 100 pau por mês, eu não tinha funcionário naquele momento, ainda estava em paralelo, tá? Eu não tinha metido a bica na jornada venda direta. Aí chegou, cara, eu vendi em 10 meses, eu vendi 1.000.000, aí eu fiz um evento e vendi mais 1.000.000 em 1 mês e meio, 2 ali. Aí depois que você viu não dá pra desver, né. Aí você, Aí tá, cara, tem aí eu alguma falei: coisa "Vou dar aqui. all in", aí eu mudei pra Alphaville, Uhum. isso no fim de 23 pra começo de 24. E aí, irmão, quando chegou detalhe, tá, um ponto importante, eu comecei vendendo, cara, pra quem precisava de prospecção, venda e liderança. Uhum. Então eu vendi para corretor, para dono de imobiliária, para médico, para advogado, para psicólogo, tudo que você imaginar, velho. Uhum. Só que eu hoje conscientemente falo isso, tá, na época eu não tinha essa consciência exata, mas para mim, muito do conceito do cliente ideal é uma junção de quanto ele consegue te pagar, quanto ele tira valor do que você entrega e o quanto ele te dá de trabalho. Então não adianta ele dar muito resultado, se ele te exige absurdo. Sim. Então, pô, quanto ele consegue te pagar, o quanto ele tira o valor do que você entrega, o quanto ele te dá de trabalho. E aí eu comecei a ver, pô, tempo médio de venda, eu comecei a ver velocidade de ROI, e aí eu comecei a perceber que quando eu ajudava o cara que tinha uma consultoria, que tinha um processo de coaching, que tinha uma mentoria, cara, era muito mais simples de eu ajudar ele. Até porque, aí trazendo pra mentoria especificamente, cara, eu falo que o mentor do como em tempos de A vai ser engolido. Uhum. Então, nós precisamos entender que um grupo muito bom de mentoria não é só sobre o como, é sobre a comunidade, é sobre a liderança, é sobre aumento de referencial, é sobre confrontar, é sobre provocar, é sobre tudo isso. Uhum. Inclusive, a gente sabe que quanto mais a gente cresce, mais tapinha nas costas e menos gente nos confronta e fala: "Wilson, tô falando merda". Isso aí. E aí, velho, você começa a entrar numa linha onde quanto mais qualificado é o cara que você tá atendendo, mais ele, se ele tá na mentalidade de crescimento, se ele não tá entorpecido com os tapas nas costas, mais ele te paga pra confrontar ele, porque ninguém mais confronta ele. Uhum. E aí eu comecei a perceber que aquele instinto de liderança que eu tinha, liderando equipes comerciais, eu poderia liderar um grupo de mentorado e mais incrível ainda seria, surfando o que eu tinha de diferencial, ensinar o cara que precisava aprender a liderar o grupo de mentoria. Foda. E aí foi onde eu falei: "Mano, eu vou vender para quem tem mentoria". Aí eu comecei a perceber que, em paralelo ao cara que tem mentoria, existe uma outra venda aqui. Que é eu vender um modelo de negócio para ele. Uhum. Então imagina que se eu vendo, ah, uma mentoria,
o cara tá comprando possivelmente uma melhora no que ele tem, um aumento de performance e etc. Uhum. Agora, se eu vendo um modelo de negócio, a caixinha que você abre na cabeça do cara é outra. Aham. Eu falo isso para vender, eu falo: "Mano, presta atenção, se você quiser diversificar a receita e comprar uma franquia, você investe R$ 500.000. Payback 18 a 24 meses, funcionário, aluguel, condomínio, troca de coleção, e tá tudo bem, 18 a 24 meses, e tem teto de ganho. E se eu te vender uma nova linha de receita, com o seu conhecimento, que você não tem funcionário, não tem espaço fixo, cara, ele já tá ancorado nos 500 pau, mais custo fixo. A hora que eu falo que é 250, ele falou: "Mano, animal", entendeu? Eu saí da caixinha de curso, mentoria, para modelo de negócio. Perfeito. E aí eu falei: "Tá, mas eu não sei exatamente, pô, como, ajudar o cara a desenhar uma esteira de produto", eu não sabia nada de marketing na época. Aí foi onde eu comecei a comprar muita coisa para aplicar no meu negócio. Eu falei: "Mano, eu preciso aprender no meu negócio para depois começar a direcionar a galera que tem esse gargalo". Uhum. E aí, resumo da história, em 24, velho, eu já estava 100% decidido a focar em mentoria para quem, tinha mentoria e queria escalar, e principalmente na parte comercial, e para cara que não tinha, mas poderia estruturar esse movimento. Aí, irmão, chegou em maio de 2024, eu já estava vendendo uns 300, 400 mil por mês com, tipo, 2 funcionários. Foda. Hum. Só fazendo prospecção fria, não rodava praticamente nada de tráfego, e tal. E aí uma pessoa em comum comentou com o Caio. Falou: "Caio, porra, você viu o Léo, ele tá fazendo movimento de mentoria, e tal". E aí ele pegou e falou assim: "Cara, não sabia". E aí ele me mandou uma mensagem: "Léo, vamos tomar um café?". Falei: "Vamos". "Quando?". Ele falou: "Domingo". Eu falei: "Puta, Caio, domingão é ruim demais, velho, tem igreja, e tal". Ele falou: "Pô, eu estava indo com o Alfredo pra BH de jato, ia te convidar". Eu falei: "Irmão, mas domingo é incrível, velho, um dia tranquilo, né". Aí beleza, fui. Aí, mano, eu estava ali, sentado, né, primeira vez que eu estava andando de jato na vida, tal. Aí o cara falou: "Pô, mas como que tá seu negócio?". Aí eu comecei a contar. A hora que eu terminei, otário, né, eu estava esperando palmas. Ele olhou pra mim no fundo do olho e falou assim: "Del, você não sabe como eu tô feliz, velho, de saber que você tá começando a ganhar seu dinheirinho". Irmão, eu estava vendendo 300 pau por mês, ganhar meu dinheirinho. E eu falei: "O cara tá tirando, irmão, não é possível". Que ele tá vendo que eu não Só tô que vendo? exato, eu falei: "Mano, eu tô na mesa errada, velho". Aí na Aham. volta os caras falando de relógio, relógio de 1.000.000. Eu falei: "Mano, um dos 2 tá louco", entendeu? E aí foi onde eu comecei a olhar e falar: "Cara, beleza, não é só sobre o que eu entrego, é pra quem eu entrego". Então se eu consigo ter maior poder de ROI, de multiplicação, eu consigo cobrar mais pela mesma coisa. Uhum. Inclusive gerar mais impacto, porque se eu tô lidando com um cara, por exemplo, que é um empresário, que já tá num momento que ele vai ter lá 200 empresários, cara, ele vai direcionar e principalmente aí dentro do que eu trago, né, cara, você vai vender pra pessoa que ela quer, você vai entregar, mas você vai entregar o que ela precisa também. O cara não vai comprar, porra, tenha uma vida espiritual mais ativa. E Uhum. não é essa a proposta. Mas na caminhada para o seu exemplo vai acontecer. Uhum. E aí foi onde eu comecei a concatenar as 2 coisas, entendeu, cara? Animal é lucrativo, faz a diferença, pô, tem empresário que tá, a gente estava até trocando ideia aqui nos bastidores, né, tem empresário que tá abandonando a casa, não é por mal, velho, é Uhum. por falta de direcionamento, discernimento e por falta de competência mesmo, velho. Aham. Porque o cara não consegue liderar, ele não tem processo claro, e aí ele começa a olhar e fala: "Mano, ou eu acudo o meu negócio ou vai quebrar". E aí, enquanto isso, o casamento dele tá quebrando, e não é por mal. Uhum. Tô partindo do pressuposto desse cara é bem intencionado, entendeu? Sim. Então, a hora que eu ajudo um cara que é mentor de empresário, ou que não é, mas poderia ser, a direcionar empresário, cara, tem famílias que eu nem conheço, que de alguma forma estão sendo impactadas, seja em princípios e valores, ou também no que está sendo entregue, entendeu? Sim. E Perfeito. aí, vendo muito isso, eu falo, cara, por mais animal que seja o que você tem, se você não tiver venda, as pessoas não vão acessar a sua solução. É aquela lógica, né, da moeda de ouro no fundo do oceano, velho. Sim. Animal, moeda de ouro, incrível, beleza, mas não tá servindo pra nada. E aí foi onde eu comecei a colocar muito dessa força. Em julho de 24, eu e o Caio nos tornamos sócios.
E ao longo de todo esse processo, tinha mudado para Alphaville, cara, basicamente 2020 nasceu a Isis, 2023, não, 2024, março de 24, nasceu Aron, junho de 2025 nasceu Alice e julho de 2026 nasce o Noah. Então a decisão de fazer dar certo lá certo deu certo, Uhum. entendeu? Doideira. E basicamente é isso, irmão. Cá estou, hoje moro aqui em Alphaville, intencionalmente alugamos, eu falo brincando, é uma hospedaria, é uma casa com quarto pra cacete, quase semana sim, semana não tem, ou meus pais são lá, meus sogros e tal, mas essa mudança geográfica foi muito importante, irmão, porque foi literalmente um fincar de cajado, velho, a nossa família é nós pra baixo, entendeu? Uhum. Sem ter aquela influência tão grande de familiar e tal. Eu acho que foi uma separação importante, ressaltando que a gente se dá super bem, né? Mas foi um movimento importante. Foda. Não sei se era assim que era pra eu ter contado, mas por falar, foi vindo na cabeça. O mais legal é que eu te fiz um estímulo, né, de pergunta, e tu já me trouxe praticamente tudo que eu precisava, né? Porque eu ia te perguntar, por que você começou a sua marca, né? O que estava acontecendo com você naquele momento? Antes da sua marca, o que você já era, né? O que vinha Aí acontecendo você vai fazer contigo? pergunta, os caras fazem um monólogo aqui, né? Excepcional. Começa a falar e não para. Porque a gente vê, cara, vamos lá. Existe uma coisa que a gente chama a capacidade de uma pessoa contar a própria história. Beleza? O que é a substância da vida humana? Então, se a gente pega a substância da xícara, qual a substância dela aqui? Cara, sei lá, tem aqui uma cerâmica ou alguma coisa. Qual a substância aqui dessa folha? Porra, é o papel, né? Qual que é a substância que está aqui dentro da sua taça? Bom, é água, enfim. A substância da taça é cristal. A substância da vida humana ela é narrativa. O que sobra de um homem quando ele vira pó? A história. Animal. Então, a única coisa que dá para pegar, de certa forma, da vida de uma pessoa é o que ela foi. Então, muitas pessoas, inclusive, elas têm uma difícil capacidade, aliás, elas não possuem a capacidade de elaborar a própria história e contar a própria história a partir de um ângulo bom ou a partir de um ponto que os fatos se conectam uns com os outros. Então, quando a gente olha para muitas pessoas no estado de depressão, por exemplo, é uma pessoa que ela escolheu contar a história da vida dela a partir de um ponto onde aquele ponto específico ela foi ruim e ela articula, ela explica, ela argumenta que todos os atos da vida dela, ou todos os acontecimentos da vida dela aconteceram e foram bons ou ruins, mediados a partir daquele ato. Vou usar um exemplo. Sei lá, meu pai, meu tio ou alguém me abusou na infância. Beleza? Eu tive um amiguinho que me abusou na infância, então é fácil até falar disso. Imagina que eu contasse a minha história a partir do abuso. Então, sei lá, o Léo veio aqui e me deu um abraço. Porra, eu acho que ele está querendo me abusar, ele tem algum interesse a mais em mim. Porque o referencial da minha história, o ponto de argumentação da minha história, está clivado, está preso a partir de um fato que, no caso, eu conto toda a minha vida a partir daquele ponto de vista. Beleza? Sim. Então, uma pessoa que se deprime, uma pessoa mal da cabeça, ela está presa num argumento da vida dela. Beleza? Obviamente, quando você escolhe se prender a outro tipo de argumento, você também conta a tua vida a partir daquele ponto. Sim. E funciona melhor quando você, de forma, abençoada muitas vezes por Deus ou pela própria percepção de si, conta e argumenta a tua história, argumenta a tua vida a partir da tua vocação. De alguma forma misteriosa, para alguns, essa vocação aparece de forma muito clara desde criança, e quando você retoma a consciência de voltar a contar a sua história, ou quando alguém te pergunta sobre a sua história,
essa vocação, ou seja, vocação, o que você foi chamado a ser, né? Então é a voz de Deus que chama, né? Então que é meio como se fosse, cara, para que Deus te fez, né? Para que o artesão fez esse negócio aqui? Ah, é para sentar. Para que fizeram esse troço aqui? Sei lá o que é isso. Ah, isso é para botar água. Para que Deus fez Léo? Ah, sei lá, para isso aqui. Tá? Então isso é vocação. Animal. Olha que maneiro, então. Existem as pessoas que escolhem contar a história da própria vida a partir de uma visão, de uma história que ela viveu, ou existe a pessoa que escolhe contar a história da própria vida a partir daquilo que Deus deu como vocação para ela. Olha que interessante. De tudo que você me conta, né? Você me contou momentos difíceis, você me contou momentos bons, você me contou muitas coisas e logo eu vou te devolver tudo que eu percebi da nossa sessão aqui de terapia das marcas e vou articular toda a sua história. Mas, como eu havia dizendo sobre a capacidade de contar a própria história a partir de um argumento bom ou ruim, tá? Algumas pessoas fazem isso mal e acabam então vivendo uma vida deprimida, o caralho a quatro, e óbvio que tem outras, né? A esfera, né? Ela tem, posso dizer que ela é mais profunda, né? Enfim, para não abrir várias ferramentas aqui, mas você me conta a sua história inteira, de forma lúcida e de forma real, assim, dá para sentir enquanto você conta na tua psicomotricidade, ou seja, no seu corpo, na sua voz. Porra, é o Léo aqui mesmo, entendeu? Tipo, tá ali o centro dele falando de verdade. E a história dele é contada a partir de um eixo. A gente pode entender que a vocação é como se fosse um eixo. Então esse eixo, todas as histórias amarram nesse eixo, né? Então, sei lá, vamos usar um exemplo de eixo narrativo para ficar muito claro até para ti como para a audiência. Quando a gente pensa num livro que o título da capa é foco, cara, logo eu imagino que todos os capítulos dentro daquele livro falam a respeito de foco. Se tiver no meio do livro, sei lá, um capítulo falando sobre canetas tinteiros, você fala assim, ih, cara, o cara se perdeu no livro, né? Beleza. Então, essa vocação, esse eixo, cara, é muito bonito porque ele está presente em ti e tu conta toda a tua história a partir daquilo que parece que você tem como único e poderoso na sua personalidade, né? Aqui eu talvez consiga até descrever depois uma frase que sintetiza a tua vocação, mas a primeira delas, assim, que eu vejo, o primeiro nível dela, porque a vocação tem 3 níveis, mas o nível claro que você já mesmo tem de si, cara, é uma coisa que para mim eu vi como a mais poderosa na sua personalidade, que é a capacidade de ser consistente, ou a famosa disciplina, ou a famosa, em termos mais psicológicos, ou se não até mesmo filosóficos e teológicos, a sua vontade. Você tem a habilidade de direcionar a sua vontade. Então, você é aquele que, através da sua vontade, faz o que tem que ser feito, custe o que custar. Isso para qualquer coisa na sua vida. E quando você conta a história sua pra gente, conta seus tropeços pra gente, conta o que você percebeu ao construir a sua marca, a sua empresa atualmente, a gente consegue ver no fundo da história, no subtexto dela, ou seja, nas entrelinhas, essa capacidade brutal de ser consistente, ou seja, de ter disciplina, ou seja, você é aquele que direciona muito bem a sua vontade. Então, a vontade, você precisa entender ela de uma metáfora, é como se fosse um holofote. Então, se você mira o holofote para a direita, ele vai iluminar aquele canto. Se você pega ele e dá trabalho, né, para virar o holofote, você mira ele para a esquerda, ele vai iluminar o canto esquerdo. Assim, de forma prática. Aqui eu tenho uma gula e uma pizza. Aqui eu tenho o arroz com frango. Você tem essa habilidade natural de, cara, eu quero ir para cá. E você então suporta a todas as coisas de prazer imediato para fazer algo que é mais difícil, mas que o prazer, quando vier, será ainda maior, mas é um bem árduo, mais demorado. Sim. Ao invés de um bem que não é árduo e imediato, mas o resultado não é o mesmo. Eu vejo na sua história toda essa capacidade ímpar de escolher aquilo que é mais difícil. Então, quando eu ouço a sua história, é a primeira história que eu ouço aqui de uma pessoa que tem
essa capacidade tão nata, tão natural, tão óbvia, aliás, não óbvia, mas tão assim, é claro dentro de ti que, bicho, o que importa é fazer aquilo que, por mais que seja difícil, vai me levar para o lugar correto, tá? Então, o que eu enxergo aqui em ti? Essa capacidade única de realmente se esforçar por aquilo que vale a pena, tá? Então, isso está na sua personalidade e, né, eu te fiz uma pergunta, eu entrei nessa resposta e agora eu concluo ela para depois fazer a devolutiva do que eu percebi. Como eu dizia, tem pessoas que contam a própria história a partir de um momento trágico e ela justifica e argumenta a vida dela a partir daquele momento trágico. Tem pessoas que elas escolhem contar a própria vida a partir de um momento bom, mas ela também quer justificar tudo aquilo que acontece na vida dela a partir do momento bom. Então também, ambos os casos é um castelo de areia. E existem as pessoas que contam a própria história a partir de um ponto que parece que é estável e imutável, que é a vocação, que é o eixo narrativo. E isso está muito presente em você. E isso fez com que a sua personalidade, a sua identidade, então, quando a gente vai construir uma marca, a gente pensa em 3 esferas. Esfera da identidade é a fundação. Você, como engenheiro, sabe que a fundação é a parte mais importante do negócio, né? Depois tem a construção, que é o posicionamento. Então, que posição esse prédio vai ser erguido? Em qual local ele vai ser erguido? E depois vem a comunicação. Qual que vai ser a estética desse prédio? Tá. Então, identidade é a fundação do prédio, que responde a uma questão, quem eu sou. Então, cara, o que esse prédio vai ser? Legal, cara, esse prédio vai ser um prédio onde a consistência vai ser a nossa fundação. A vontade de fazer aquilo que tem que ser feito vai ser a nossa fundação. Podemos resumir essa palavra para uma palavra mais conhecida, disciplina. Então, a nossa fundação é a disciplina. Ponto. Legal. Já que a nossa fundação ela é disciplina, onde no mercado, no seu caso de vendas, tem pessoas falando de vendas, deixa eu ouvir o que as pessoas que falam e ensinam vendas estão falando. Análise de mercado, para você posicionar o prédio no lugar correto. Não dá para posicionar 2 prédios no mesmo lugar. Então, um fala sobre técnicas, um fala sobre social selling, um fala sobre time de vendas, mas nenhum deles fala a palavra que eu percebo que é a minha fundação. Disciplina para fazer o que tem que ser feito para conseguir vender mais. Disciplina para tomar decisões e ter coragem de fazer. Nenhum deles usa o mesmo ângulo narrativo que eu. Nenhum deles assume a mesma posição que eu assumo. E o mais importante, uma marca ela é poderosa quando a identidade do fundador está clara, porque ele espelha isso na empresa. Tua identidade é clara, bicho. Eu vejo claramente que a sua fundação é a disciplina, a sua visão, né, penso eu, através da disciplina e do que é certo, fazer com que a nossa empresa seja a maior empresa de vendas de mentoria para bons profissionais do Brasil. A missão é, nós construímos mentorias e ajudamos os empreendedores a vender a sua mentoria. E a nossa causa, né, qual é o nosso inimigo? Contra o que no mundo a gente luta? Cara, a gente luta contra os empreendedores que têm um grande conhecimento e um grande potencial e não usam para transformar as famílias das outras pessoas. Então, o nosso inimigo é o empreendedor que ele não aprendeu ainda que ele poderia ajudar mais pessoas. Então, a gente não tem um inimigo material como uma pessoa, mas o nosso inimigo, ele é muito mais a ignorância. Então, eu vejo que vocês lutam contra a ignorância. Então, aqui na SHP, nós lutamos contra a ignorância. A ignorância de homens bons que poderiam transformar mais famílias. Sim. Então, a cada homem bom que a gente atende, a gente não vende, a gente não está fazendo com que famílias possam estar melhor por conta do trabalho desse cara. E a nossa tese é a seguinte: eu era esse homem, bom, com capacidade, conhecimento e habilidade, porém não reconhecido, com modelo de negócio ruim e sem o direcionamento correto para fazer dar certo. Eu tinha capacidade, eu tinha muito esforço, mas eu não tinha direção. Aqui na SHP, nós ensinamos os esforçados que querem ajudar mais pessoas e, consequentemente, as famílias dessas pessoas com a direção correta para que eles estejam, de fato, cada vez maiores. E essa é a tese que justifica o que vocês fazem. Então, a tese é, eu era esse cara antes e
olha só o que aconteceu com a minha história e olha só as outras histórias que a gente já transformou. Com isso tudo, a gente tem a fundação da sua marca. E aí, quando você pega essa fundação, esse ângulo de ataque narrativo, né, nós somos aqueles que ajudamos aqueles que estão na ignorância a crescerem e serem grandiosos, não tem ninguém falando nesse ângulo de vista, esse ângulo de ataque. Total. Eu gosto muito de um exemplo que é bobo, mas é fácil para todo mundo entender, como você vai entender agora. Eu vendo a coisa chocolate, pensa comigo. Eu sou dono de uma empresa de chocolate, você é dono de uma empresa de chocolate. Tem mais dois caras aqui que são donos de empresa de chocolate também, sei lá, o John e o James. Beleza? Nós vendemos a coisa chocolate. É o mesmo objeto, é a mesma coisa. Eu sou dono da Cacau Show. Eu digo o seguinte: nós vamos vender chocolate com o seguinte ângulo de ataque narrativo, com o seguinte discurso. A nossa história, ela vai seguir a identidade minha e etc. E o nosso posicionamento, a forma como a gente se posiciona no mercado é dizendo o seguinte: nós acreditamos que o chocolate de qualidade, ele precisa ser acessível e para todo brasileiro. O ângulo de ataque narrativo da Cacau Show. Sim. Do meu lado aqui tá uma pessoa que diz, cara, eu não acredito nisso não. Eu acredito, na verdade, no produtor baiano, que ele deve ser valorizado e ele deve ser respeitado, e os nossos chocolates, eles vão pagar muito mais, inclusive para esses produtores, e ajudá-los a terem mais dignidade. Adengo. Tá aqui outro cara sentado. Esse cara aí é o cara da Lindt. Cara, mas diferente de vocês, eu acredito numa outra coisa. A minha história pessoal me leva a crer que o chocolate tem que ter qualidade extrema. Então eu encontraria os melhores chefes chocolatiers do mundo para fazer um chocolate de brutal qualidade. Lindt. Chefes suíços que fazem o teu chocolate. E você tá aí sentado, cara, quer saber, você estuda aí? Chocolate para mim é uma outra coisa. Chocolate para mim mata a fome e dá energia. Eu sou dono da Snickers. A gente tá vendendo a mesma coisa. Sim. Mas cada um ocupa um espaço na mente diferente, percebe? Isso é posicionamento. Então, quando você, de forma intuitiva, olha para o mercado de mentores e de pessoas que ensinam como construir a sua mentoria e vender mais, nenhum deles tem algo que só você tem. A capacidade de pegar aqueles que são esforçados, mas estão no momento de ignorância, e dar direção para eles, para que eles consigam, além de ajudar outras famílias, ajudar também, levar um conhecimento tão precioso que pode transformar a sociedade. Animal. Muito bom. E aí você tem um posicionamento único. Porque posicionamento, em última instância, responde a uma pergunta. O que eu tenho de diferente comparado aos outros do meu mercado? E aí você comunica isso. E agora vem um convite para você comunicar talvez cada vez mais isso e já acabei fazendo um espelho, uma devolutiva para você, mas posso fazer uma finalização e eu posso te devolver o que eu percebi da sua marca? Claro, né? por favor. Então eu anotei alguns pontos e aqui eu vou fazer um espelho do que a gente chama de mito fundacional. Toda civilização ela começa com uma história de fundação. Se a gente pega a civilização ocidental, ela começa no Gênesis, né, pela Bíblia. Se nós pegamos talvez os gregos, existe uma outra mitologia que funda eles. Qual a diferença do Ocidente para uma mitologia grega, ou egípcia, ou romana? É que o nosso Deus ele foi um Deus vivo, de carne e osso. Mas não vou entrar agora nesse termo aí no estudo da mitologia. Mas, quando a gente vai para uma marca ela é como se fosse uma mini civilização. Porque dentro dela existe uma cultura. Existem pessoas que acreditam em coisas semelhantes e odeiam coisas semelhantes. Sim. Existem pessoas que têm crenças semelhantes. É como eu digo, uma empresa é a materialização das ideias do dono. Uma empresa é a criação de um pequeno mundo, de uma pequena civilização que antes morou na cabeça de alguém. E algumas pessoas escolhem participar dessa civilização e dessa cultura, que são seus clientes e seus funcionários. Quando é bem vendida, pessoas querem estar perto dessa sociedade. Então, toda marca começa com o ato fundacional, ou mito fundacional. E aqui eu consegui fazer o mapeamento, né, aqui de forma breve do seu mito fundacional. Acabei já trazendo para você sua visão, missão, valores e a causa e a tese que a sua empresa defende. Então, no final tem Pix ou não? Não tem Pix, mas você pode deixar uma caixinha aí pro pessoal, não tem problema. Né? A gente pede a pizza do Jay por meros R$100 mil. Então vamos lá, tá?
Aqui eu vou construir a história agora. Bom, tudo começa com um jovem menino que, graças a Deus, tem dentro do lar um pai e uma mãe ordenados. Enquanto o pai trazia a ordem, a direção e puxava as rédeas, a mãe trazia o amor e a compreensão na onde as rédeas não davam conta. Com isso, entre outros dois irmãos, sendo Leonardo o caçula, ele aprendeu a imitar o que deveria ser uma família com o seu pai e com a sua mãe. Dentro do seu peito, de forma misteriosa, talvez Deus explique, é provável que é ele quem explique, ele decide, de uma forma um tanto quanto surpreendente, liderar. Primeiro, com jogos de videogame, depois em eventos, com seus amigos os convidando para crescer e se desenvolver em suas carreiras, no caso, nesta época, na musculação, mas sempre presente uma coisa predominante dentro de si. A competição ou a disciplina ou a consistência? Eu vejo que o que nasceu no coração do jovem Leonardo é algo anterior a tudo isso. É a vontade de fazer o bem. A vontade de ajudar aqueles que são bons conseguirem multiplicar os seus bens. O Léo, muito humilde, sempre entendeu que a verdadeira forma de crescer é tendo em seu peito a humildade. Porque, afinal de contas, o homem só é grande quando ele primeiro se curva diante de Deus, porque entende que é criatura de um Criador, e em segundo lugar, ele é um simples homem, onde as matérias que ele não conhece, ele deveria aprender com os que já são grandes naquilo que os outros conhecem. Desde então a faculdade, desde então a musculação, desde então na engenharia, desde então no mundo das mentorias. Sempre entendeu uma coisa: eu não sei, por isso eu posso aprender. E esse senso de realidade sempre trouxe para ele o esforço na direção correta, porque desde novo ele entendeu, não adianta nada ser esforçado sem ter a direção para ser realmente bom. O tempo passa, as coisas acontecem. De um vendedor que se descobre, então, em 2015, que entendeu por problemas na faculdade de moralistas e o politicamente correto que, infelizmente, afeta a maioria dos cursos, compreendeu que não adiantava ser muito bom e que não adiantava não ter dinheiro, porque essas são as armas concretas do mundo dos negócios e do mundo social. Aprende, então, a ser vendedor. Desde novo usando não só a habilidade de vendas, algo anterior, como eu já disse, a capacidade de querer fazer aquilo que é bom, a verdade e a vontade para fazer aquilo que realmente pode mudar a sociedade. A vida dele passa a ser uma espécie de evangelho para outras pessoas e para talvez uma das pessoas mais importantes na sua vida, o próprio irmão, que por conta dele hoje também é grande em algo semelhante que ele faz e para outros tantos mentores e profissionais que precisam do seu conhecimento. Entendeu que, independente do timing, o esforço e a vontade de fazer acontecer sempre estarão ao seu lado e que a decisão de escolher fazer, como escolheu amar sua esposa na qual não amava, como escolheu ser pai quando não tinha a opção de ser pai ou não, quando escolheu ganhar dinheiro quando estava quebrado, decidiu então que poderia, escolhendo amar, escolhendo ser grande, escolhendo ser poderoso, através das suas decisões. Entendeu coisas muito óbvias, tais como: aquele que realmente tem, então, uma pessoa que o ajuda, como um mentor, cresce. Entendeu que o esforço é a maior arma que um homem tem, a vontade e a capacidade e o desejo de ser consistente em vencer. Mas, acima de tudo, que esforço sem direção não torna um homem grande, mas sim tolo. Entendeu que, por fim, ao fundar sua empresa, a SHP, poucos anos atrás, que o evangelho da sua vida, que o exemplo da sua vida, que o exemplo de tudo que ele fez ao liderar uma vida toda de altos e baixos e que nunca se curvou diante das intempéries da vida comum, que o seu trabalho no final do dia ao ajudar outros empreendedores não era apenas vender para eles, mas era algo muito maior. Era a vontade apresentada em si como eixo da sua vida para fazer famílias crescerem e prosperarem mais. Porque um homem com conhecimento, sem ser expandido e levado ao túmulo,
é uma forma de fracasso, não só pessoal para o Leonardo, mas, de certa forma, é, entre aspas, com muitas aspas, um fracasso de Deus agindo através da vida dele. Pois veja bem, se Deus deu para o outro a vocação e a capacidade de ser bom, e o Léo, através do trabalho dele, não pôde fazer com que aquela pessoa fosse melhor, ele não fez bem o seu trabalho. Concluo dizendo, hoje, a SHP ela existe. Existe sim para faturar, porque uma empresa serve para ganhar dinheiro. Mas, acima de tudo, existe um propósito, uma visão maior que nos guia. Fazer com que cada alma humana, com capacidade e conhecimento técnico, possa, através do seu conhecimento, orientar e dirigir outras almas humanas. É para isso que nós vendemos todos os dias. Não para ganhar dinheiro, mas para salvar histórias. Caraca. É isso Muito aí, meu bom, irmão. É o que eu vejo que é o teu negócio hoje. Caraca. Os caras psicografaram aqui, né? Que loucura. Animal, mano. Faz sentido para você? Você se reconhece nessa história? Faz muito sentido. Total. E é real o que você falou, né? Um ponto importante. Você falou da competição versus a consistência, a disciplina. É isso, né? Até o exemplo que eu dei ali, por exemplo, do fisiculturismo. Cara, não foi sobre a competição e eu poderia ter ido, mas não tinha porque eu ir, entendeu? Porque era só sobre eu ter vivido o processo. Isso aí. E é exatamente isso. Animal. E entra até no que a gente estava falando antes, né? Da jornada e tal. Porque hoje, dentro do ponto de conciliação que a gente estava falando, eu delimitei, a minha decisão foi eu delimitei uma carga horária que eu estou disposto, por exemplo, a trabalhar. E eu falava, amor, eu preciso me espremer e desenvolver capacidade para, nesse tempo, melhorar o resultado, ponto final, porque eu não estou disposto a largar essa carga horária, ponto. Uhum. Então, volta mais uma vez, de alguma forma, na disciplina de autoaprimoramento, de buscar, de entender, enfim. Animal. Isso aí. Foda. Fudido. Muito bom, irmão. É o que está no subtexto da sua vida, né? A tese que sua vida defende é essa capacidade de vontade, essa capacidade de disciplina, né? De fazer aquilo que tem que ser feito, né? E direcionar a vontade dos outros para isso, né? Você é um direcionador de vontades, Sim. né? Você é aquele que ajuda bons homens a saírem da ignorância. É tipo, cara, você pode mais, Uhum. né? Você Sim. você pode mais. Eu fiz até aqui, né, uma fórmula, talvez você poderia usar, né? Esforço, o sinal de mais, direção, é igual a quem você está sentado ao lado, né? Então, não adianta nada você ter esforço, mas direção, se você não tem as pessoas certas sentadas do seu lado, né? Sim. Então, é muito importante isso que eu vejo que você traz, né? O ambiente, ele forja muitas pessoas, Sim. né? Então, ele ajuda muito. Então, essa sua capacidade de humildade durante toda a sua história também é fantástico. Então, essa capacidade de realmente aprender com os outros é foda, Sim. né? É pouca gente que tem isso, né? De entender, cara, não, preciso do outro, Sim. né? Eu não sou bom nessa porra. Deixa eu aprender. Ponto. Sim. Entendeu? Total. Maneiro, Animal, cara. irmão. E por curiosidade, quando você pega tantas histórias que você já se conectou, você consegue visualizar que todas ou quase todos os cases existe existe um talento, um dom, um chamado, enfim, sempre foi a ignição daquilo? Uhum. E por É, muitas vezes a pessoa perde isso e aí ela começa a andar de lado. e se esquece, que é o que a gente chama aqui, essa fagulha, essa semente chamada Uhum. vocação, que ela é o que está por trás, inclusive, do mito fundacional, né? Uhum. Ela está nas entrelinhas de toda a história da pessoa desde quando ela nasceu. Existe uma natureza presente em cada um, única. E quando o sujeito ele ouve ou se atenta ou reconhece ou percebe essa vocação,
ele vai mais longe. E como a pessoa, por exemplo, que não tem acesso a esse bate-papo com você, consegue minimamente tomar a consciência de qual é a vocação dela? Hoje, existe algumas formas, é bem complexo para ser sincero, porque se você pega as histórias de grandes negócios, e eu vejo hoje, a maioria, até de grandes negócios, tá? Tipo, grandes mesmo, o cara não sabe qual é a vocação dele. Ele faz que nem um trator, um Uhum. excelente profissional, Sim. muito competente, mas ele não sabe do porquê ele tá fazendo aquilo e não sabe qual que é a ignição que leva ele a fazer aquilo. Uhum. E se soubesse, talvez poderia ser mais intencional e ser ainda mais brutal em realizar mais e fazer mais. Bom, as formas são: existem 3 tipos de vocação. Existe uma primeira pergunta, que é a única que eu vou deixar aqui, que pode começar a responder a pergunta: o que desde pequeno sempre esteve presente na história da sua vida que, que para você sempre foi mais fácil? Então, deixando claro. Sabe aquele cara que na aula de matemática, cara, ele só fazia? Uhum. É algo dado para aquela pessoa, Uhum. é um atributo dado para aquela pessoa. Então, literalmente, Deus deu um atributo especial para aquela Uhum. pessoa. E tem outro cara que, cara, sei lá, ele entende de história de uma forma magnânima. E o outro que, bicho, ele chegou, ele tá liderando. Uhum. Seu caso. Sei lá, cara, eu só faço. Eu não fiz um curso, eu não me especializei, eu só sou esse negócio. É tipo, Sim. está dado. Enquanto o outro tem que estudar muito, às vezes não consegue nem chegar aos pés daquele que Sim. já recebeu aquele atributo. Então, é isso que nós conseguimos começar a fazer o processo de mapeamento da vocação. Então, o que sempre foi óbvio para você fazer enquanto para os outros era difícil? Essa é a pergunta. Uhum. Cara, sei lá, eu só faço. Sim. É tipo você, cara, sei lá. Ah, tem que fazer o stories? Tá, eu faço. Tem que fazer a call de venda? Tá, eu faço. Uhum. É simples para você, não é? Tipo, Uhum. as coisas são muito práticas dentro da tua Sim. cabeça. Tipo, cara, é só fazer. Uhum. Enquanto para outros que não têm essa mesma habilidade, tipo assim, cara, eu não sei fazer. Aí é onde você vai dirigindo o desejo das pessoas. Sim. E é por isso que tem, às vezes, até clientes que não conseguem ter resultado porque não tá na natureza deles ser isso, Uhum. né? Sim. E é ponto final, né? Então, Animal. a vocação, ela é o que consegue definir o eixo narrativo do negócio e antes do negócio, da vida da pessoa. Sim. Porque ela consegue começar a responder um pouco: quem sou eu? Porque é impossível, e concluo, você se ver por inteiro. Porque você só consegue ver por inteiro aquilo que você vê de fora. Tá. Você não Entendi. vai morrer sem ver as suas costas. Sim. Você vai morrer sem ver o seu rosto. Sim. Que só te conhece por inteiro quem te criou, que é Deus. Uhum. Então esse negócio de ficar tentando encontrar quem eu sou de forma muito profunda, Uhum. não é necessário. Uhum. Você só tem que ter uma resposta simples. Sim. Cara, o que é mais fácil para fazer? Isso aqui, tá? Faz. É só isso que a gente precisa. Então, quando a gente tenta responder quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, cara, o que é mais fácil para eu fazer? Cara, eu no meu caso, cara, eu sei estudar essas porcarias que eu estudo e articular e trazer uma clareza pra galera. Tá, então faz esse negócio aí. O resto, cara, que se dane, aí é problema de Sim. Deus, entendeu? Não é problema meu, Animal. entende? Muito bom. Irmão, e eu fecho a minha linha de raciocínio trazendo que quando a pessoa, ela talvez de bate-pronto ela não consiga conectar, por exemplo, desde a complexidade que é ela identificar qual é o diferencial dela, qual que é de fato o ponto de ignição dela, Uhum, mas eu não tenho dúvida que uma pessoa que sentar com você vai conseguir ter essa clareza. E eu creio que quando a pessoa tem essa clareza, ela começa a gerar. O Flávio Augusto fala assim, né? Modelo de negócio é rei. Ele fala, pô, um cara muito empenhado no modelo de negócio ruim, ele patina a vida inteira. Um cara muito empenhado no modelo de negócio intermediário enriquece depois de 30 anos. Um cara médio no modelo de negócio muito bom, ele intriga as pessoas ao redor. uhum, Trazendo para isso que a gente está falando, cara, uma pessoa que conecta não um modelo de negócio, mas, cara, o modelo do que intrinsecamente você é muito bom, uhum. você consegue intrigar as pessoas ao redor Yeah. a partir daquilo que você faz. Então, eu quero fazer uma CTA
para quem nos ouve, Uhum. ter a oportunidade de estar num evento seu, de estar num bate-papo contigo, Obrigado. que eu tenho certeza que não é sobre a grana, é também, mas é sobre a pessoa acordar todo dia. Provavelmente muita gente que nos ouve, em algum momento da história, ele acordava extremamente animado, entusiasmado, engajado com o que ele ia fazer naquele É dia. isso aí. E isso se perdeu. E isso se perdeu porque ele não tem a clareza justamente do que é essa fagulha que tem dentro dele, Esse eixo, né? esse eixo. Isso aí. Então, ele ter a oportunidade de reencontrar isso contigo, não é só sobre ter mais resultado com menos esforço, mas é sobre acessar essa vitalidade e entusiasmo. É isso aí. E talvez isso não dê tanta diferença só para ele, mas uma coisa que eu sempre trago é que não é sobre você, porque se tem um pai e uma mãe em casa que perdeu isso, os seus filhos podem não se engajar no trabalho, que é parte da nossa missão, pelo que eles estão aprendendo com você. Léo, mas eu não falo isso para eles. Eles Mas eles percebem, estão eles vendo. imitam. O homem é mimético. É isso, Nós imitamos uns aos outros. é isso. Então, quando eu olho para Léo, eu imito o Léo de forma praticamente é meio que inconsciente. Sim, Então, nós imitamos os nossos modelos, né? Então, o homem é um ser mimético. sim. Então, eu imito padrões. Eu amo aquilo que o outro ama. Uhum, É isso. é isso. Então, se eu vejo dentro da minha casa um pai que não ama aquilo que faz, eu Sim, imito. sim. Então, o homem é mimético. Quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa vida ela deveria ser um evangelho de entusiasmo, de Uhum, alegria e de bondade e caridade. É. é isso. Termino com uma pergunta muito simples. O que que você está levando do nosso encontro que você não trouxe? Cara, um sentimento de confirmação, talvez, de confirmação de estar no caminho certo, de estar nesse eu realmente acredito que eu sigo nesse eixo, né, porque esse é um grande perigo. A pessoa, ela começa a crescer e ela começa a se perder, seja por Uhum, opiniões alheias, seja por oportunidade de negócio, seja por outro mercado, coisas que ela vai se adaptando e saindo do que era o eixo dela. Então eu me sinto no meu eixo, entendeu? uhum. Eu acho que essa confirmação ela é impagável, ela é muito boa. E eu levo, mais clareza, porque dentro de mim talvez eu tenha isso, eu falo para as pessoas: "Poxa, cara, é sobre multiplicar talento e etcétera". Mas a não venda é muito sobre o outros empresários não terem suas vidas impactadas pela nossa não venda, né. Uhum. Então comunicar isso, levar isso, é tanto para os colaboradores, quanto até mesmo para os clientes, porque se um cliente tem uma vida transformada e ele entende a missão, o desejo dele vai ser de indicar, por exemplo. Uhum. Né, então eu vejo que, eu levo também essa clareza para comunicar com mais clareza. E o terceiro ponto, eh, eu diria que é um ponto de start para fincar um posicionamento diferente, né, para bater numa, numa eu esqueci a palavra que você usou, No ângulo de num ataque viés, narrativo. num ângulo de ataque narrativo diferente. Então acho que são esses os 3 principais pontos. Família. Animal. Obrigado, viu. Não, não. Valeu, meu irmão.